Olá, boa noite. Eu quero falar com vocês hoje sobre o RH Link. O RH Link é um produto que eu idealizei há 4 anos atrás para melhorar os RHs das organizações e torná-los de fato estratégico. A gente vê ainda muita empresa tendo apenas uma pagadoria, né? Eu falo que o DP ele é importante, mas só ele não é o suficiente para engajar as pessoas, para fazer com que a empresa tenha um propósito claro, aonde a gente consiga disseminar a estratégia, desde a estratégia para o nível tático da gestão e o operacional. E com isso a gente acaba fazendo também uma mentoria nesse profissional de RH, para que ele consiga sentar numa mesa de discussão, consiga ser empoderado, onde ele participe das reuniões estratégicas e ele faça de fato um RH estratégico. Ajude o seu empresário, o seu empregador a fazer um modelo e um planejamento estratégico no seu negócio. Então, com isso, a gente faz o quê? A gente entra na empresa, faz um diagnóstico, faz uma pesquisa de clima, junto com workshops colaborativos. Com isso, a gente consegue ter um mapa, um desenho da onde nós podemos iniciar um plano de ação efetivo para que a gente consiga ganhar eficiência operacional, produtividade e fazer com que essa empresa trabalhe com processos, com um formato mais organizado, mais ágil, para atender essa necessidade, essa demanda que nós temos aí nesse mundo super hiper conectado que a gente tem chamado aí de mundo VUCA. Então, para o RH, a gente consegue fazer com que ele tenha um mindset alterado, a gente muda a forma dele pensar. Eu vejo muito RH focado só no comportamento e só isso não é importante, não é suficiente, pessoal. O RH precisa falar a língua dos números, precisa falar a língua financeira, precisa entender do negócio, precisa saber como funciona os custos operacionais, se tem modelo fabril, como que funciona tudo isso. Então é esse olhar, esse trajeto com que eu vou fazendo com que os RHs entendam toda essa questão administrativa do negócio, entenda qual é a estratégia desse negócio para a gente conseguir traduzir isso para os outros níveis, fazendo ações principalmente nos processos, porque a grande maioria das empresas estão reféns das pessoas, porque os processos estão na cabeça de cada um. A gente não tem uma gestão do conhecimento, né? Como que eu faço um mentor interno, um mentor reverso, e com isso eu vou atuando em todas as dimensões de todos os subsistemas de RH. Vamos olhar para benefícios, vamos olhar para a parte da própria folha, vamos olhar recrutamento e seleção, vamos olhar treinamento e desenvolvimento de uma forma integral e sistêmica. Para quê? Para que a gente consiga enxergar aonde nós vamos atacar primeiro, qual é a dor essencial, o que está faltando? Está faltando direção? Está faltando engajamento? O que nós vamos fazer? Porque tem muita gente rasgando dinheiro porque não entende aonde vai efetivamente ter o retorno necessário para fazer a mudança. Então a gente acaba trabalhando nesse RH Link como um gerente remoto, né? Ah, mas Cláudia, eu já tenho uma gerente aqui. Não tem problema. A gente ajuda essa gerente a se transformar numa diretora, para que ela consiga ter essa visão ampla, para que ela consiga entender dos negócios e tenha poder dentro da organização. Poder que eu falo no sentido de ser o braço direito desse CEO. Para quê? Para que ela faça as mudanças necessárias, seja um agente de mudança. Agora nós precisamos rever o nosso modelo de negócio, precisamos rever o nosso propósito, precisamos rever cultura organizacional. E não adianta, gente, a gente pegar essas coisinhas da moda. Eu tô falando de employee experience, a experiência do empregado, tô falando de
de transformação digital, estou falando disso há mais de 5 anos. Só que não adianta, quando a gente entra dentro das empresas, a gente vê que as empresas ainda precisam do básico, precisa ainda se estruturar, precisa entender, rever a sua missão, rever os seus valores, rever a sua visão, principalmente agora as empresas que estão se digitalizando. Então tem um caminho árduo, de muito trabalho, de muita consciência. Então a gente precisa ser muito responsável para ir na questão cirúrgica da coisa, né? Só que isso é só com um belo de um diagnóstico que a gente consegue fazer, porque tem muita gente fazendo pesquisa de clima, fazendo um monte de avaliações. E qual é o desfecho? Qual é a praticidade disso? Como a gente implementa isso? Então é isso que eu faço no RH Link, nas empresas por onde eu passo, que é um trabalho de consultoria e implementação da consultoria, né? Então eu tenho a consultoria sistêmica, onde eu implemento ou não, a depender do cliente, mas no RH Link não, eu vou lá, sou efetiva, faço um trabalho conjunto, presencial e remoto, apoiando esse RH quando ele existe. Quando ele não existe, eu sou a pessoa que fica à frente desse RH, tendo sempre um apoio administrativo ou da própria folha, para a gente conseguir auxiliar e fazer com que essa empresa se torne de fato estratégica e consiga alavancar os seus negócios e alavancar os seus resultados, e melhor ainda, com pessoas engajadas, usando da colaboração, fazendo com que a gente quebre um pouco essa hierarquia, né? Consiga horizontalizar essa estrutura com cargos, com salários, revisitamos todos esses processos para entender o que fazer, como fazer, trazendo o ROI, o resultado do investimento, ganhando investimento para a área. Quantos RH estão aí sofrendo porque não tem um orçamento efetivo para fazer com que a sua área tenha as mudanças necessárias, realize as mudanças necessárias. Às vezes não tem investimento com treinamento. Eu não sou a favor de dar treinamento à torta e à direita. Treinamento tem que ser estruturado com a necessidade da organização, fazendo um plano de desenvolvimento individual para o colaborador. É assim que a gente consegue transformar os RHs dentro das empresas. Então, esse é um pouquinho do RH Link. Se você está aí no RH, dentro desse sofrimento de não conseguir um orçamento, de não estar conseguindo traduzir essa estratégia, talvez o RH Link seja para você, porque de quebra você já ganha uma mentoria, onde eu te falo passo a passo do que você precisa fazer, da onde você precisa olhar, da forma que você precisa se comunicar, qual a postura que você tem que ter frente à sua liderança, frente à sua gestão, para conseguir de fato fazer a diferença e de fato conquistar resultados significativos para a organização, para o RH e para as pessoas que trabalham na sua empresa, tá bom? Da forma mais justa possível, mais coerente, arrumando a casa e sendo cirúrgico mesmo, indo aonde está o problema para depois fazer a parte bonita da maquiagem, deixar tudo legal. Tudo é muito bom, tudo é muito importante, mas a gente precisa primeiramente entender essa estrutura e resolver a causa raiz das coisas, para aí sim estruturar com um alicerce forte, com um alicerce que dê substância para esse prédio crescer, para essa empreitada crescer e o RH ser de fato estratégico, podendo ser inovador. Não adianta a gente querer fazer coisas da inovação sem ter o estratégico primeiro. Isso não se fundamenta. E eu criei uma metodologia própria para fazer essa estrutura do operacional, do estratégico ao inovador. Tá bom? Espero que fique claro um pouquinho do que é o RH Link. Se você tiver dúvida, manda para mim aqui de como eu posso te ajudar a você ser um RH estratégico.